Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. 19h04, iniciando aqui nossa sessão de mentoria. Hoje, dia 11 de agosto. Vamos conversar um pouquinho sobre o concurso da PGE do Mato Grosso. Aproveitar para dar as boas-vindas aqui a todos vocês. Esse concurso é um concurso que promete muito, concurso muito esperado. Tem toda aí uma programação para ser realizada. Eu acredito que vai ser um dos grandes concursos de 2025 e eu já tenho toda uma programação aqui delimitada de muita coisa que vai acontecer. Hoje gravei já 1 hora aqui do curso de legislação local da PGE do Mato Grosso. A gente começou estudando pela Constituição do Estado, né? Então foi uma excelente oportunidade porque também lei local vai ser um grande diferencial nesse concurso. Mas não só lei local, né? A gente deve ter um grande peso na cobrança da jurisprudência, a gente deve ter um grande peso também de lei seca, né? Mas o fato é que essa sessão de hoje ela é super importante para a gente fazer bons alinhamentos. Acho que vocês todos devem estar estudando para concursos de procuradorias e já devem ter vivenciado um pouquinho dos últimos certames, né? Analisado, por exemplo, o que aconteceu na PGM Campinas, o que aconteceu na PGE do Piauí, o que aconteceu na PGE do Paraná, e cada concurso é uma lição e uma provocação, né? Uma lição porque a gente aprende com aquele certame, a gente percebe que existem deficiências, existem problemas que a gente precisa suprir, e uma provocação a sair do lugar, né? A não fazer mais do mesmo, a tentar melhorar, a entender que se continuar fazendo a mesma coisa não vai ter resultados melhores, e assim por diante. Então, agora nós estamos num momento muito bom para fazer esse alinhamento, porque o edital está para sair a qualquer momento, deve sair provavelmente essa semana, no máximo na próxima. Eu acredito que nessa semana ainda a gente talvez tenha esse edital. Eu vou entrar ao vivo quando o edital sair, mas a gente já consegue fazer uma leitura muito boa desse concurso e orientar o que você tem que fazer desse lado estrategicamente para esse certame, tá? Bem, primeiro eu queria dizer o porquê que esse concurso da PGE do Mato Grosso é um dos melhores certames de 2025. Acho que todos já devem ter visto. Se não viram, tudo bem também, né? Mas eu acho que a grande maioria deve ter visto que saiu, no comecinho, um regulamento do concurso, né? E esse regulamento foi bem interessante porque até confirmou também um pedido de acesso à informação que eu havia feito antes de sair o regulamento. E nesse regulamento do concurso, a gente já tem meio que as informações básicas do que será esse edital. Tá? Tem, de vez em quando, alguém posta, tal informação, e a informação estava lá no regulamento do concurso. E esse concurso mostra algo muito interessante, tá? O regulamento do concurso. Eu vou falar sobre isso um pouquinho já já. Mas, o considerando do regulamento é muito interessante, porque ele já diz aqui de cara que existem 41 cargos vagos de procurador do Estado. A gente está falando 41 cargos vagos. Não significa que o edital sairá com esse número de vagas. De acordo com o próprio regulamento do concurso, está lá no artigo 5º, a gente tem aí um concurso que será realizado para provimento imediato de 15 vagas e formação de cadastro de reserva. Então, o concurso vai ter ali 15 vagas, mas vai ter formação de cadastro de reserva e tem 41 cargos vagos na carreira. Provavelmente, ao longo do concurso, esse número aqui vai aumentar. De 41 cargos vagos, provavelmente deve passar para pelo menos uns 50 cargos vagos com aposentadoria, né? Tem sempre ali situações específicas que acabam gerando essa rotatividade, é natural. Então, acredito que esse número de cargos vagos ainda será maior do que o que a gente tem aqui. Macedo, mas ali no regulamento diz que o concurso vai ser para 15 vagas. Você acredita que nomeia todo mundo, por exemplo? Vou falar uma coisa para vocês com muita sinceridade. Estou falando isso, graças a Deus, sim, eu tenho feito excelentes análises dos concursos públicos de procuradorias e eu estou te assegurando isso. Esse é um concurso em que quem estiver na listagem final provavelmente será nomeado. A sua missão no concurso da PGE do Mato Grosso é uma missão muito simples. Não ser eliminado. A sua missão é conseguir o ponto de corte na prova objetiva, conseguir estar, é claro, dentro ali das vagas, da mesma maneira para a prova oral, e não ser eliminado na prova oral, o que é um super desafio para muita gente, principalmente quem não tem experiência, zero experiência com prova oral,
vai precisar treinar bem, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer também um trabalho muito interessante de mentoria para a prova oral. Inclusive, estou programando também um treinamento presencial para esse certame aí inédito, tá? Mas o fato é que esse concurso é um dos melhores por conta disso. Deve convocar todo mundo. O concurso da PGE do Mato Grosso, na minha visão, é um concurso PGE Goiás 2.0. Vou chamar assim. Por que é um concurso PGE Goiás 2.0? Não sei se todos aqui acompanharam, né, o concurso da PGE Goiás, mas o PGE Goiás, realizado no ano passado, foi um concurso de sprint. Ele foi realizado em 6 meses e ele já está rodando. Já está rodando. Teve a nomeação de todas as vagas que estavam indicadas no edital. Eles já fizeram convocação de 4, nomearam mais 4, já estão programando nomear mais gente e assim por diante. Então, eles vão rodar a listagem inteira do concurso. E PGE do Mato Grosso segue a mesma linha, tá? Na mesma forma que a PGE Goiás, PGE do Mato Grosso vem aí também com um concurso de sprint, pouco tempo, tá? E com um concurso que promete fazer nomeação da listagem completa. Eu diria, inclusive, mais do que Goiás. Porque, como eles possuem cerca de 40 cargos vagos, para fazer essa nomeação completa, né, dos 40 cargos vagos, provavelmente eles vão ter que fazer uma lista maior do que Goiás. A lista de Goiás foi mais fechadinha, mais restrita, né? Foi uma lista pequena, menos de 50 nomes. Então, na deles, eu acho que eles vão tender a fazer uma lista um pouquinho maior. Então, esse é um mega concurso, um concurso de PGE Goiás 2.0. Só que assim como é um concurso de PGE Goiás 2.0, também é um concurso para se temer. Aí você vai falar, como assim, Marcílio, um concurso para se temer? Quem aqui que está assistindo fez PGE Goiás? Fala aí no chat. Me diz uma coisa, se você chegou a fazer PGE Goiás. Você achou a prova da PGE Goiás uma prova normal, como as outras provas de procuradoria, ou vocês acharam que foi uma prova diferente? Né? Percepção própria mesmo. Pode ser bem sincero aí comigo, não tem problema. Eu vou dizer a minha percepção. Né? Olha, o Marcelo falou, fiz uma prova diferente, o Zé Ribamar diferente, Felipe, nada normal. Né? A grande maioria falando isso. Por que não foi uma prova normal? A Luísa comentou bem, uma prova bairrista. Eu acho também, Luiz, mas eu colocaria, na verdade, hoje, uma coisa que não é só ser bairrista. É bairrista, sim, gostei até da palavra que você usou, mas eu diria que uma prova que está muito alinhada ao movimento atual das procuradorias, sabe? Ela eu acho que é a prova mais característica do movimento atual. Tem um vídeo meu no canal que eu explico que nós temos algumas etapas nos concursos de procuradorias. A primeira etapa foi até 2010, que foi uma etapa de generalização, questões mais abrangentes, concursos mais fáceis, também a carreira era menos estruturada. Aí depois vem a era de 2010 a 2020, que é uma era mais aqui de aprofundamento, em que começa a surgir mais cobrança de jurisprudência e tal, e a era agora, 2020 para frente, em que a gente tem uma era de especialização. As provas de procuradorias não estão querendo mais um candidato que estuda geralzão. As provas de procuradorias não estão querendo mais o candidato que está estudando com informativos gerais, né, aqueles que são feitos para todos os concursos, ou sei lá, um curso que é geralzão para procuradoria. Os caras estão querendo a pessoa que tem a base. Então, ter base é o mínimo, é o obrigatório, você tem que ter essa base, é o mínimo, você tem que ter. Mas que você tenha estudado para aquele concurso de procuradoria. Eles querem gente assim, que tem estudado para aquele concurso de procuradoria. E Goiás, para mim, foi o grande exemplo. 28 questões de legislação local, 28. Eu até brinquei que na véspera eu disse que seriam 30 questões, e foram 28 questões de lei local. E quando foi naquela época que eu falei sobre isso, que nós tivemos ali 28 questões de lei local, eu disse, olha, vai refletir na prova discursiva e vai refletir na prova oral. Dito e feito, prova discursiva com lei local, prova discursiva com despacho da PGE, prova oral com lei local, prova oral com despacho da PGE. E quando veio o PGE do Paraná, eu disse, vai acontecer de novo. 15 questões de lei local na PGE do Paraná, jurisprudência pesada, na discursiva também, na prova oral também. A prova do Mato Grosso promete ser PGE Goiás 2.0. Então, eu digo para vocês que a perspectiva de lei local é de cerca de 20% da prova. A perspectiva de jurisprudência selecionada é de mais ou menos 30% a 40% da prova.
O resto, sem sombra de dúvidas, vem com a lei seca e com o padrão de formação de base que a grande maioria já tem. Aí, Marcelo, então eu tenho que focar muito nessa minha base, não é? Sem sombra de dúvidas. Mas para passar nesse concurso, a base é o que você, é obrigação. Né? Alguém que vira para mim e diz, Marcelo, eu sou muito bom no núcleo duro. Tá, não fez mais do que a sua obrigação. Né? Você realmente tem que ser bom no núcleo duro. Só que para esse concurso você vai precisar de mais. Você vai precisar de mais. Esse concurso é um concurso para se temer exatamente nesse aspecto. Vai ter muita gente, estou dizendo hoje aqui, ó, dia 11 de agosto, nesse exato momento, estou falando agora, vai ter muita gente que vai ignorar o que eu estou falando. E vai fazer esse concurso levando como leva os outros concursos de procuradorias. Ou seja, vai ser uma pessoa que vai levar esse concurso estudando um pouquinho aqui, deixando lei local para fazer estudo faltando uma semana, tentando fazer de uma forma mais genérica, né? Jurisprudência indo lá pelos informativos do Dizer o Direito, às vezes demorando muito tempo, pegando aquela revisão próxima de prova, sem olhar os julgados do Mato Grosso. Meus amigos, não façam isso. Gravei hoje aqui, né, a aula do curso de legislação local da Constituição do Estado do Mato Grosso. Só em uma ADI, tem várias, só em uma ADI, tivemos 77 artigos da Constituição do Estado do Mato Grosso questionados. 77 em uma ADI. Foram várias ADIs propostas contra a Constituição do Mato Grosso. Vocês acham que eles vão te cobrar aquele julgado geralzão de procuradoria? Não vão. Vai ser uma prova, muito semelhante como a Luísa falou aqui, uma prova mais bairrista, tá? Então, quem quer passar nesse concurso da PGE do Mato Grosso vai ter que ligar um alerta de agora. E eu digo mais. Tem PGE do Tocantins também chegando e vai ser na mesma linha. Esses dois concursos, PGE do Mato Grosso e PGE do Tocantins, são concursos semelhantes a PGE Goiás. Muito bairristas, muito característicos, né? E ainda mais, como o Fábio falou, sendo FCC, mesma banca da PGE Goiás. Vindo nos dois concursos, PGE do Mato Grosso e vindo na PGE do Tocantins. O que isso significa? Na minha visão, já é um aviso, já é um alerta. Não vai ser um concurso característico de PGE que vocês estão acostumados. Vai ser aquele concurso na vertente do que a gente está vendo atualmente. Muita lei local, muita jurisprudência selecionada e a base é a obrigação que você tem de fazer. Tá? Estou sendo muito sincero com vocês, gente. Eu acompanho o concurso há muito tempo e o que eu mais tenho visto é as pessoas não ouvindo esse alerta que eu venho dando, faz a prova, aí sente a pancada. Aí no outro diz, pro próximo eu vou tentar. Tentem de agora, comecem de agora, sabe? Não demorem, não deixem a ficha cair. Isso é... E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui, desculpem até eu me exceder aqui na fala, mas é porque eu quero aproveitar para poder alinhar tudo com vocês nos mínimos detalhes que eu acho que é super importante, tá? Então deixa eu falar só algumas coisinhas, basicamente dessa nossa aula aqui. Essa é uma aula aberta, uma sessão aberta de mentoria. Tem muita gente aqui que é da minha mentoria, né? Nós temos aí a galera da Mentoria Pro, que é uma galera que eu acompanho, com metas individualizadas, tem a galera da mentoria, tem gente do curso de legislação local, eu abri aí para todo mundo poder participar desse primeiro encontro, mas já se preparem, porque provavelmente até a data da prova a gente deve ter pelo menos 10 encontros, tá? Só esse é um encontro aberto, mas até a data da prova, pelo menos 10 encontros aqui, trabalhando estratégia para a prova, falando sobre coisas específicas. Teve um vídeo que eu liberei também no YouTube com julgados específicos da PGE do Mato Grosso, entre outras coisas, tá? E se alguém está chegando aqui e ainda não me conhece, eu queria me apresentar. Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador de Estado de Goiás, doutor em Direito e Políticas Públicas, professor de Direito Constitucional, professor de Legislação Local, e aí já fiz inúmeros cursos de lei local, né, Vadmecum de lei local. Sim, já está confirmado o nosso Vadmecum de lei local para a PGE do Mato Grosso e para a PGE do Tocantins com a editora Ridel. A gente está só esperando a confirmação do edital para poder fazer a produção e mandar ver. Tá, pessoal? E nesse concurso da PGE do Mato Grosso, eu vou me dedicar muito, pode ter certeza, tá? Bem, Mentor Pro, essa é a marca aí que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Já tenho 10 anos trabalhando com mentoria específica para concurso de procuradoria, por isso o Pro, né? Pro de procuradoria, e dos 3 pilares também da nossa atividade aqui, planejamento, resultado e orientação. Tudo que a gente faz é com base em planejamento, foco em resultado e orientação das nossas atividades. Nosso sonho é alcançar resultados e realizar sonhos, tá? Bem, ponto importante
A gente tem um regulamento do concurso, mas a gente agora tem uma data, né? Com a divulgação do termo de referência. Nós tivemos um histórico de realização do concurso, né, tudo detalhadamente, e no termo de referência, finalmente tivemos a divulgação do cronograma do concurso. Literalmente, PGE Goiás 2.0. Né? Temos a previsão da publicação do edital para agosto de 2025, então, edital deve sair a qualquer momento. Deve brigar, provavelmente, com o PGE do Tocantins, porque eu não sei qual sairá primeiro. O fato é que quando contrata a banca, gente, normalmente, isso vem, o edital vem com até 2 semanas, tá? Normalmente contrata a banca, edital em até 2 semanas. E aí vocês terão, basicamente, o mês de agosto, o restinho que sobrar, o mês de setembro e a prova já no mês de outubro, prova objetiva. Então, cerca de 60, 65 dias para preparação para a prova objetiva, tá? Semelhante à PGE Goiás, cerca de 60 dias para a preparação para a prova objetiva. É um tempo curto, mas, na minha visão, é um tempo que dá para fazer um trabalho muito bem feito, principalmente se você começar de agora, como a galera da mentoria já está começando aí ao cumprimento de meta, né? Primeira rodada que foi liberada na data de ontem, tá? Algo interessante que vai acontecer nesse cronograma, a previsão da prova discursiva é muito semelhante ao que nós temos da prova da PGE Goiás e PGE do Piauí. Não sei se alguém aqui vai fazer PGE do Piauí, acho que sim, porque eu vi alguns nomes aqui conhecidos, mas na PGE do Piauí foram 4 semanas entre a aplicação da prova objetiva e discursiva. Eu acredito que o cronograma da PGE do Mato Grosso virá também no mesmo sentido, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter um mês entre um e outro. Eu acho que a prova objetiva vai ser no final de outubro, lá provavelmente ali para o dia 20 de outubro, e a prova discursiva vai ser no comecinho de dezembro, provavelmente até o dia 10 de dezembro. Por que isso? Porque eles não vão deixar para aplicar uma prova discursiva em época de Natal, época de Ano Novo. Então, eu acho que eles vão jogar um pouquinho para antes. Provavelmente, o tempo entre a aplicação da prova objetiva e da prova discursiva vai ser de mais ou menos uns 35 a 40 dias. Tá? Um tempo que é muito curto, na minha visão, né? Mas está alinhado ao que está acontecendo nos outros concursos. Eu tenho até um curso de prática, né, em que a gente trabalha muito a parte de peça, e faço normalmente mentoria entre um e outro ali, uma mentoria de sprint, realmente, como será necessário, provavelmente, para esse certame. E aí, provavelmente, a prova discursiva será aplicada ali, né, na primeira semana de dezembro, no máximo segunda, e a prova oral está prevista para fevereiro de 2026. Acredito eu que será no meio para o final de fevereiro, dando uma distância mais ou menos ali de 2 meses entre uma prova e outra. O que vai ser muito ruim. Por quê? Esse prazo está curto, tá um pouquinho parecido com o PGE do Paraná, e é um prazo que, na minha visão, é ruim, porque tem um tempo de correção da discursiva. Então, imaginando, por exemplo, que a prova discursiva seja aplicada ali, provavelmente, na primeira semana ou na segunda semana de dezembro, provavelmente a prova oral vai ter a convocação dos candidatos só em janeiro. Então, eu acredito que vai vir ali a convocação de prova oral com o resultado final na última ou penúltima semana de janeiro, para o cara já fazer a prova na metade de fevereiro, tá? Vai ser o que aconteceu em outros concursos de procuradorias, aconteceu isso na PGE Goiás, aconteceu na PGE de São Paulo, que eles convocaram para fazer 2 semanas depois, né, entre outros concursos. Então, temos aí até fevereiro a realização do concurso e a homologação, o resultado final, a homologação prevista para julho de 2026. Eu acredito que, inclusive, eles devem adiantar isso aqui pelo tipo de cronograma que eles estão fazendo. Dá até para adiantar um pouquinho, caso eles tenham realmente urgência, como eu acho que tem, considerando o déficit aí na carreira, tá, pessoal? Ou seja, um concurso que pretende aplicar 3 fases, primeira, segunda e terceira fase, em menos de 6 meses, né? Na verdade, 6 meses exatamente. Tá? Então, a gente tem 6 meses de concurso público. Quem melhor para fazer um concurso de sprint do que a FCC, né? Que teve aí o know-how de fazer a prova da PGE Goiás. Podem questionar o que quiserem, mas o concurso foi mantido integralmente, resultados foram mantidos e assim por diante. Então, esse cronograma do concurso já está aí integralmente colocado, né? Termo de referência publicado, próximo passo é edital, não tem outra coisa, Banca FCC, 15 vagas mais cadastro de reserva, R$ 3.745,52
né, na carreira inicial, e a última prova sendo realizada em 2016. A última prova aí do nosso, da PGE do Mato Grosso. Só tirar um barulhinho aqui. Não sei, agora foi. Beleza. Então, essas são as informações gerais, o resumo que a gente tem em relação ao concurso da PGE do Mato Grosso. O que acontece? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a estrutura do concurso e, na sequência, sobre estratégia de preparação para esse concurso. Tá? Primeiro, sobre a estrutura do concurso. Tem muita gente nesse momento que está olhando para o concurso de 2016, está pensando no concurso de 2016 e visualizando o concurso de 2016. Eu acho super importante fazer isso, né? Inclusive, tem aqui toda a estrutura do concurso que eu tirei aqui do edital para projetar, para mostrar para vocês. Dá para ver aí como é que aconteceu o último concurso, né? Tivemos primeira fase com essas matérias, segunda etapa com prova dissertativa, parecer com 4 questões, depois prova dissertativa também parecer 4 questões, semelhante ao que está acontecendo agora na PGM de Campinas, né, uma prova bem apertadinha, o tempo bem apertadinho, 4 horas para uma peça e 4 questões, né, mas foi o modelo, e depois a terceira fase, prova oral com, inclusive, avaliação de títulos. Só que eu acho que não vale mais a pena ficar olhando para o concurso anterior. O concurso anterior você deve utilizar como referência, acho que vale a pena até fazer a prova, ter uma métrica, analisar, né, dar uma olhadinha, por exemplo. Se você fizesse a prova hoje, quantos pontos você faria? Acho que é legal essa metrificação, inclusive sugeri para muita gente da mentoria realizar essa prova completa para a gente ter um dado. Né? Sem dado, gente, é muito difícil de você saber se você está evoluindo. Eu vejo que o maior medo de quem estuda para concurso público, o maior temor é fazer uma prova completa. Ai, Marcílio, eu tenho medo de saber como é que eu vou me sair. Mas, cara, como é que você se prepara para algo sem você ter dado, sem você ter informação, sem você saber como você está indo, sabe? Não faz sentido. A base, o pontapé inicial é ter a informação. Então, assim, você tem sim que buscar saber o quanto você está acertando na atualidade. Quem fez PGM Campinas, analisar a prova, tem um dado ali. Quem fez PGE do Piauí, ter o dado. Mas quem não fez, realizar uma prova completa em casa é super importante. Então, eu olharia para o concurso de 2016 apenas com o objetivo de metrificar. Pegar uma prova completa, realizar e planilhar. Como assim planilhar? É muito importante que ao longo da sua preparação para a PGE do Mato Grosso, você planilhe resultados de provas, colocando a sua pontuação total e a pontuação por matéria. Para você não ficar simplesmente achando, eu acho que eu acertei isso, eu acho que eu estou bem nisso, eu acho que eu estou mal naquilo. Essa semana eu estava atendendo um aluno na mentoria que falou para mim, Marcílio, eu acho que eu estou péssimo em direito processual civil, é a minha pior matéria, eu acho isso. Processo civil, processo civil, processo civil. Calma, vamos abrir aqui. Aí abri a planilha dele. Quando eu abri a planilha dele, ele tinha conseguido acima de 90% em processo civil nas últimas 5 provas. Aí eu disse, está vendo que não faz sentido você fazer um reforço em direito processual civil nesse momento, se você está pontuando acima de 90%? Aí, em direito civil, ele estava quase zerando. Eu disse, olha aqui, direito civil é que está mal, não é processo civil. Vamos metrificar melhor aqui, tá? Esse é o caminho. Maria Clara perguntou, prof, qual PP o senhor recomenda para metrificar tudo para esse concurso? Maria Clara, eu gosto muito de utilizar a plataforma de realização das questões, como o QConcurso, TecConcurso, e planilhar em Excel. Eu gosto mesmo do Excel. Utilizo inteligência artificial para me ajudar na leitura de dados, às vezes, mas eu gosto muito, tá, de colocar em planilha de Excel, porque eu consigo ter vários gráficos possíveis. Mas isso normalmente é para quem tem facilidade com Excel. Se não tiver, tenta pelo menos fazer os registros na própria plataforma para você ter a métrica por matéria, identificar percentuais e gráficos que boa parte desses já te dão. Tá? Mas eu gosto muito da metrificação diretamente no Excel por conta dos gráficos que a gente tem lá. Então, assim, para onde eu olharia? Não olharia para edital de prova anterior, eu olharia para o regulamento do concurso. Sobre o regulamento do concurso, a gente já tem algumas informações que são bem interessantes, tá? A primeira informação que eu já falei, que foi a existência de 41 cargos vagos, e o número de vagas que já está aqui delimitado no artigo 5º, né, com 15 vagas de maneira expressa. Outro ponto importante, né, desse concurso, tem a parte administrativa, que é a comissão do concurso, etc., tem questão atinente à inscrição, ele vai falar aqui sobre pedido de inscrição, como é que funciona, não vou entrar nesse mérito.
Mas o outro ponto é a estrutura do concurso, que também já está delimitada. Então, a gente tem a estrutura aqui delimitada como realização de prova escrita, dissertativa, oral e títulos. Então, já alerto para todo mundo, prova oral definida aqui no edital, né, no regulamento do concurso, consequentemente vai sair lá no edital. Então, não dá para ficar naquela moleza, como foi aí muitos... moleza não, né? Mas assim, achando que é um concurso que você não vai precisar se dedicar, você vai ter que intensificar os seus estudos de acordo com a modalidade de cobrança. Na prova objetiva, é muito realmente ali volume, que eu vou falar já sobre estratégia para ela, é volume de leitura, volume realmente de jurisprudência, volume de lei seca, volume é a palavra-chave da objetiva, já vou falar sobre isso. A dissertativa, que tem como foco volume de escrita, principalmente de peça prática, que deve ser o maior índice de pontuação, e a prova oral com um grande volume de treino, muito treino, né? Principalmente com aspectos de oratória. Eu vou ter mentoria para todas as etapas e provavelmente um treinamento presencial também para a prova oral, além da mentoria. A gente está organizando tudo aí nos mínimos detalhes. E as matérias, né? Aqui eu acho que é um ponto sempre importante. Nesse concurso especificamente, a gente tem algumas coisas aqui que você deve se atentar. Então, direito constitucional, beleza, tradicional. Direito administrativo, beleza, tradicional. Direito tributário e financeiro, beleza, tradicional. A gente percebe que cada vez mais o direito financeiro vem ganhando relevância, ele vem sendo muito tratado de forma paritária com o direito tributário em alguns casos, né? PGE Goiás, por exemplo, veio com 9 questões de direito financeiro, vem crescendo muito a importância. Direito civil, empresarial e agrário, a gente vem percebendo nesses concursos da região, né, direito agrário sendo cobrado, provavelmente PGE Tocantins também deve vir, tá? Embora, como regra, seja muito cobrança de literalidade, então o foco tende a ser muito de lei seca. Direito processual civil, de maneira isolada, sempre aparecendo com foco especial em fazenda pública e em juízo. E aí vem 3 coisas diferentes. Deixa eu só marcar a outra normal, que é o direito ambiental, né? Direito ambiental todo mundo espera que venha. Mas tem 3 coisas que são mais pontuais aqui. É interessante. A primeira coisa é esse aqui. Relações de trabalho e previdência na administração pública. Provavelmente vocês não devem ser acostumados a visualizar essa nomenclatura, né? Relações de trabalho e previdência na administração pública. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que ele vai cobrar, basicamente, direito do trabalho e direito previdenciário. Só que não sob aspecto geral. Não é direito do trabalho, direito previdenciário amplo. É direito do trabalho, direito previdenciário importantes para a administração pública, relacionados à administração pública. Como, por exemplo, no Jornada a gente faz. Né? Vamos ter o Jornada também para a PGE do Mato Grosso, aquele evento de revisão 2 semanas antes da prova. Então lá a gente mostra, olha, como o direito do trabalho é aplicado à fazenda pública, à administração pública, isso que eles vão cobrar. Quais são as súmulas, as OJs mais importantes. Como o direito previdenciário é aplicado à administração pública, é isso que eles querem. Princípios institucionais da advocacia pública, que basicamente são regras específicas para a advocacia pública, né? Jurisprudência, normas da advocacia pública, da carreira, e legislação estadual vindo à parte. Meus queridos, anotem o que eu vou dizer. Legislação estadual virá à parte, sim, tá aqui, e provavelmente será objeto de cobrança dentro das matérias, que é o que está acontecendo nos concursos de procuradorias. A gente está agora com um concurso rolando, inclusive estamos com um curso de legislação local também sendo gravado, que é PGM de Uberlândia. E eles fizeram isso. Colocaram lá a legislação local, a parte, e a legislação local repetida em direito constitucional, em direito administrativo, em direito tributário. Então, provavelmente, a gente vai ter essa cobrança da legislação local também espalhada nas matérias aí do núcleo duro, como direito constitucional, administrativo, tributário, né? Provavelmente nessa parte de previdência também, a parte da Constituição do Estado, leis correlatas, princípios institucionais da advocacia pública também deve vir com lei local. Eu acredito em pelo menos 20% da prova de lei local. Então, na minha visão, mais importante do que uma matéria do núcleo duro vai ser legislação local com mais questões do que todas as outras, tá? É o que eu acredito aí para esse certame. Outro ponto importante, o formato da prova já está definido, múltipla escolha, 100 questões, sendo ali de A, B, C, D, E, sendo certo que você tem também duração aí de 5 horas para a realização dessa prova. A prova escrita subjetiva, 3 etapas, né, no parágrafo 5º,
Está aqui delimitado, 3 etapas, cada uma das etapas tem duração de 5 horas e é composta por 4 questões discursivas e uma peça de natureza contenciosa ou um parecer consultoria jurídica abrangendo todas as matérias do conteúdo programático. 3 etapas no concurso. Você me perguntar, qual é o concurso que foi assim? PGE Goiás. PGE Goiás foram 3 dias de concurso. Aqui eles estão colocando agora 3 etapas. Digam para mim se essa não é uma PGE Goiás 2.0, gente. É PGE Goiás 2.0, sim. Tá? Então, muito cuidado. E aí, a questão da prova oral, né, definido pela comissão do concurso em edital à parte, como vem acontecendo nos últimos concursos, tá? Ponto importante, ele colocou aqui no regulamento que a prova oral será aplicada e avaliada por banca examinadora composta por procuradores do Estado, bem como professores. Então, ele disse que pode ter procuradores do Estado. Essa já é uma estratégia diferente da PGE do Paraná. No Paraná, eles não colocaram, por opção própria, eles não quiseram misturar muito, então eles não colocaram procuradores do Estado. Eu acho que aqui vem uma banca composta majoritariamente por procuradores do Estado, tá, gente? Então, vai ser muito parecida com Goiás, que foi uma banca bem bairrista, né, como falaram aí, cobrando, por exemplo, a teoria da burocracia de nível de rua, uma questão bem aprofundada que envolvia questões da UERJ, onde alguns procuradores estão fazendo mestrado. Então, a leitura do perfil de cada examinador vai ser fundamental nesse certame aí, especialmente em relação à prova oral, tá? Tem prova de título, e aí outro ponto importante é a delimitação da cláusula de barreira no artigo 25. A gente tem a delimitação aqui, né, no sentido de que para a segunda fase nós temos, então, a classificação para as 300 maiores notas na fase anterior, incluídos os empatados, e para a prova oral, nós temos aí 150 maiores notas, incluindo os empatados, tá, pessoal? Então, é uma listagem que, na minha visão, vai ser uma listagem razoável, provavelmente uma listagem que deve chegar a um quantitativo que, na minha visão, se eu pudesse apostar, seria o dobro do que foi a listagem da PGE Goiás, tá? É o que eu espero especificamente para esse certame. Tranquilo? Todo mundo sobrevivendo? Estou falando muito? É porque eu estou muito empolgado com esse concurso, gente. Acho que vai ser um trabalho bem legal e eu acho que a gente vai colher resultados incríveis, né? Inclusive, semelhantes ao da PGE Goiás. Em primeiro lugar foi da nossa mentoria, né, da prova oral. Da mesma maneira, na PGE do Paraná, espero novamente ter isso aí com vocês. Mas vamos agora para a estratégia de estudo. Como olhar para esse certame agora, né? Como pensar a preparação para esse concurso especificamente, olhando agora? Vamos lá. Nesse momento, vocês estão chegando aqui na nossa sessão de mentoria com pegadas diferentes, né? Cada um numa fase diferente. E eu converso com todos aqui, normalmente, né? Quem está na minha mentoria, eu falo no privado, a gente conversa diariamente, por dia eu acho que eu recebo para mais de 100 mensagens, tento responder todo mundo. Tem gente que eu acompanho ainda mais próximo, né, na Mentoria Pro, entre outras coisas. E o que a gente sabe, isso é fato, é que cada pessoa pode estar num momento diferente de vida. Mas o fato é que, independentemente do concurso, independentemente da prova, a gente tem 4 etapas diferentes na preparação para um concurso público. E eu quero que você tente, nesse momento, aí desse lado, identificar onde você está. Pare e pense um pouquinho comigo para onde você está. Por quê? A estratégia para esse concurso da PGE do Mato Grosso depende da fase em que você se encontre. Tá? Como assim, Marcelo? Vamos lá. Preparação para concurso público passa necessariamente por 4 etapas, que são essas etapas que eu vou projetar aqui na tela para vocês. Acho que quem já viu alguma live minha já deve ter me ouvido falar sobre isso. Não tem problema, eu vou repetir, porque é muito importante essa informação. Se você não entende isso, provavelmente você não consegue alinhar os seus estudos de maneira adequada para a prova. Tá? Fase de adaptação, fase de formação de base, fase de ritmo e fase de sprint final. Qual a diferença? A fase de adaptação é uma fase mais inicial, em que normalmente a pessoa começa a desenvolver ali um ritmo de estudo. Então, é uma parte em que a pessoa está se adaptando ao ritmo de estudo e começa a fazer ali uma rotina, começa a fazer leitura. Normalmente, essa fase de adaptação tem duração de 2 semanas a 1 mês. E é uma fase em que a pessoa não pontua praticamente nada. Então, se ela pegar a prova da PGE do Mato Grosso para fazer hoje, provavelmente ela vai acertar 20, 25, 30 pontos. Tá? Normalmente, duração de 2 semanas a 1 mês.
Concluída a fase de adaptação, normalmente a pessoa entra na fase que a gente chama de formação de base, que é uma fase que, como regra, a pessoa faz a primeira formação, primeiro ciclo de estudo dela. Então, normalmente é uma fase em que você compreende temas centrais, realiza alguns pequenos simulados, faz algumas questões, mas basicamente você faz um ciclo de estudo. Então, você faz o seu primeiro ciclo, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, normalmente focando muito nas matérias do núcleo duro. Direito constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Normalmente foca muito no núcleo duro dessa parte de formação de base, mas faz um ciclo. Quem conclui a formação de base, veja, eu não estou falando no começo dela, estou falando no final. Quem conclui uma formação de base, chega ao fim dela, como regra, está pontuando em prova cerca de 50%. Então, se você, por exemplo, terminou um ciclo de formação de base, às vezes fez aí um extensivo do revisão, fez alguma coisa aí, tal, está terminando, provavelmente, se você pegar uma prova hoje para fazer, você vai estar acertando entre 50 a 55 pontos. Faz uma prova, vai estar lá 50, 53, 54, 55 pontos. Normalmente está nessa fase de formação de base, tá? Marcílio, se eu estiver na fase de formação de base, eu posso fazer prova? Claro que pode, mas provavelmente a prova será mais de teste. Se você está no meio de uma fase de formação de base, ou seja, você ainda está pontuando 50, 53, 54 e vai para uma prova, o tempo de pós-digital, como regra, não é um tempo suficiente para aumentar a sua pontuação para você tirar o corte. Estou sendo muito sincero, não preciso mentir para ninguém, não. Tá? Por quê? Porque o pós-digital tem a capacidade de aumentar a sua pontuação em até 15 pontos. Então, veja, se você está fazendo 50 pontos, o tempo de pós-digital aumenta até 15 pontos. Pode fazer você chegar em 65, 66. Aí você vai me dizer, pô, Marcílio, e não dá para tirar o corte, não? Depende muito. O concurso da PGE do Piauí, ponto de corte foi 78. Mas tivemos concurso aí com ponto de corte em bem menos. Tá? Tivemos aí pontuação de corte de 69, 68, 67. Então, pode ser que tenhamos um corte menor nesse concurso. Não dá para saber. Se eu pudesse apostar, eu apostaria num corte menor nesse concurso da PGE do Mato Grosso. Eu apostaria num corte de cerca de 70 pontos. Ah, Marcílio, mas se eu estou acertando 50, estou na fase de formação de base, dá para chegar nos 70? Veja, como regra, o pós-digital leva você até 15 pontos. Mas eu já vi gente conseguir. Tá? As chances são muito baixas, a probabilidade é muito baixa, mas dá para conseguir se você apostar muito no estudo de reta final qualificado. Tá? Então você teria que se dedicar muito, teria que fazer muito, e principalmente mudar seu estilo. Por que mudar seu estilo? Porque você teria que mudar para a fase seguinte o quanto antes, que é a fase de ritmo. A grande maioria de vocês, acredito eu, está na fase de ritmo. O que é uma fase de ritmo? É uma fase de uma pessoa que já concluiu um ciclo de estudo de formação de base, então o cara já fez mais ou menos ali um estudo mínimo. Normalmente essa pessoa já tem 1 a 3 anos de estudo para a procuradoria, então ela já concluiu a formação de base, porque a formação de base tem uma média de tempo de 6 meses a 1 ano. Então ela já concluiu essa fase de formação de base e ela agora está numa fase mais de ritmo, em que ela mantém o estudo dela, ela tenta acelerar o processo de aprendizado, tenta fazer algumas provas, e tenta medir performance, que é onde a maioria falha. A grande maioria está na fase de ritmo, mas não está medindo performance. Então não está fazendo prova completa, não está avaliando, não está... A melhor fase para buscar uma mentoria, inclusive, é a fase de ritmo, porque é a hora que você vai metrificar, você vai avaliar dados, informações, vai falar com o seu mentor e vai direcionar, né? É uma das melhores. Nessa fase de ritmo, você foca muito em volume. Você já fez um ciclo de formação de base, então você meio que já... né, tem uma noção central dos principais conceitos, mas você ainda erra muito. Então você ainda tem aquele negócio de pegar a questão, putz, eu sabia dessa questão, mas ainda assim errei. Por quê? Porque você ainda não tem volume. No ritmo você faz volume. Você estuda mais jurisprudência, você estuda mais tópicos do edital, você normalmente revisa coisa que você viu na formação de base, você realiza mais questões e principalmente você faz provas completas, para poder sentir a sua performance, metrificar e analisar o que tem que ser melhorado. Quem está na fase de ritmo, como regra, pontua entre 55 a 70 pontos. Então, se você pegar hoje a prova da PGE do Mato Grosso e realizar essa prova por completo, por exemplo, e tiver entre 55 a 70 pontos, como regra, você está na fase de ritmo. O mais recomendável
para essa prova é que você esteja na fase de ritmo. Sendo muito sincero para a grande maioria. Tá? Ah, mas se eu estou na formação de base e quero tentar. Não tem problema. O que eu estou querendo dizer é que o mais recomendável é que você esteja na fase de ritmo. Aí alguém vai dizer assim para mim, Marcílio, eu estou na fase de sprint final. Eu vou dizer, não está. Tá? Você não está na fase de sprint final. Ah, mas eu acho que eu estou. Não está. Você não está. Porque sprint final é uma fase em que você normalmente se dedica ao nível máximo, renunciando a tudo como regra, às vezes parando de fazer exercício, parando, tentando dormir menos, e fazendo um grande intensivo de temas específicos para poucos dias da prova. A gente entra nessa fase de sprint final, normalmente faltando 2 semanas a 1 mês para a prova. Tá? Por quê? Porque ninguém aguenta muito tempo. Ninguém aguenta 6 meses de sprint final, porque acaba com você. Quem já fez prova aqui sabe, as 2 semanas que antecedem a prova acabam com você. Quando você termina a prova no domingo, que você realiza, no outro dia, o que você quer fazer? Nada. Pelo amor de Deus, agora só quero descansar. Por que isso? Porque você se dedicou demais nas semanas que antecedem o concurso. Então, sprint não é uma fase que se mantém durante muito tempo. Você pode fazer vários sprints, mas normalmente você faz e para. Faz e para. Faz e para. É o que acontece com a grande maioria, porque ninguém aguenta manter um sprint o tempo todo. Marcílio, tá... mas eu vou entrar nessa frase? Vai. Provavelmente faltando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas no máximo para a prova. Aí tem gente que diz, Marcílio, tem gente que chama de sprint final pós-edital. É uma nomenclatura que se pode dar. Mas o sprint, que é a forçação realmente ali do estudo para ir ao máximo, acontece num período ainda menor, que é ali 1 mês, tá? Às vezes 2 semanas, né? Enfim, na fase de ritmo, como regra, a pessoa está pontuando entre 55 a 70 pontos. Aí você vai dizer, pô, Marcílio, se eu estou na fase de ritmo, então eu não estou capaz ainda de tirar o corte, porque o corte vai ser em mais ou menos 70. Sim, ninguém entra no período de edital já pontuando o corte. Tá? Isso não acontece como regra. Você entra no período ali, quando sai o edital, na fase de ritmo, pontuando entre 55 a 70, e aí você vai buscar os 15 pontos, que normalmente você consegue no pós-edital. Por isso que você vê gente pontuando 75. Esse cara normalmente buscou no pós-edital. Gente pontuando 80, 85. O cara buscou no pós-edital. Entende? Por quê? Veja, numa prova em que tem 20 questões de lei local, não tem como você dizer que o cara já está preparado hoje para isso. Aí, Marcílio, tem um colega que já está estudando lei local. Maravilha, mas esse cara não sabe nem quais são as leis locais que vão ser cobradas. Entende? Então ele vai ter que sacar isso do pós-edital. 20 questões. Jurisprudência do Piauí. Quem conhece a ADI 282? Uma ADI que é de 2019. Quem estuda para concurso público faz recorte temporal dos últimos 5 anos. Tem a ADI de 2019 do Piauí. Ou melhor, do Mato Grosso. Você vai estudar ou não vai estudar essa ADI? É no pós-edital. Entende? Então, o que eu quero dizer é que, como regra, na fase de ritmo, o cara está ali entre 55 a 70 pontos e ele vai galgar 75 na fase de sprint final e na fase pós-edital. Então, essa é, normalmente, a análise panorâmica que a gente tem dos concursos de procuradorias. Beleza, Marcílio? Entendi. Então, se você entendeu, a pergunta é muito simples. Em qual fase você se encontra na atualidade? Eu acho que esse é o ponto principal. Em qual fase você se encontra na atualidade? Se você se encontra hoje na fase de ritmo, na fase de formação de base, provavelmente você está em uma das duas, ou fase de adaptação, você vai precisar fazer uma avaliação. Na minha visão, fase de adaptação, beleza, você provavelmente vai para essa prova sabendo que o tempo não vai te permitir um desenvolvimento tão grande e tão rápido. Tá? Então, é para você fazer a prova pensando mais como uma experiência, né, se você está na fase de adaptação, e como a ponte para se motivar, talvez, para os próximos concursos. Se você está na fase de formação de base, dá para enfrentar essa prova, mas saiba que o nível de dedicação vai ter que ser um nível um pouco maior, ou pelo menos ter a consciência de que vai ser uma ponte para a próxima prova. Tem PGE de Alagoas, tem PGE, né, do Tocantins, tem PGE do Acre, PGM de Manaus, tem várias provas para sair. Como você vai ter que fazer mais ou menos essa análise aí também, se você está na formação de base. É uma ponte minha para a próxima prova, e eu vou tentar me dedicar ao máximo, se der certo, o máximo, mas se não der, sem tristeza.
Agora, se você está na fase de ritmo, que eu acho que é a grande maioria, é hora de fazer um ajuste pontual e fino na sua forma de estudo. A grande maioria, quando estuda para concurso público, como regra, faz um estudo muito passivo de leitura de PDF. Eu adoro leitura de PDF, acho que é uma das melhores fontes de estudo da atualidade, né? Hoje a gente tem bons PDFs que te permitem estudar com qualidade, muita coisa. Então, esse é um ponto muito favorável. Mas o estudo de leitura de PDF por si só é um estudo mais apropriado da fase de adaptação ou da fase de formação de base, que nem neles eu recomendo o estudo isolado de PDF. Né? Tem que ter pelo menos PDF com questão e às vezes um pouquinho de lei seca. No caso específico, né, de quem está na fase de ritmo, a gente precisa olhar isso de uma maneira um pouco mais didática, um pouco mais sistematizada, tá? O estudo para a primeira fase exige aqui um método. O que é um método? Método é um caminho para atingir um objetivo. Então, você está numa fase de ritmo, você precisa de um caminho para atingir um objetivo. Cada etapa do concurso público tem um método diferente para ser aplicado. A gente não aplica da mesma maneira. A segunda etapa tem uma outra metodologia, prova oral tem outra metodologia. Se você for depois lá no âmbito do meu canal, você vai encontrar depoimentos em que os candidatos lá, já aprovados, né, eles explicam, inclusive, essa base metodológica. Mas o ponto interessante aqui é o seguinte. Para a primeira fase, você normalmente tem uma base metodológica que passa por 5 coisas, tá? 5 coisas centrais, que são características que eu identifico quando eu faço a entrevista de pessoas já aprovadas em concurso público, quando eu faço mentoria, assim por diante. Primeiro ponto, o estudo de base. Marcílio, a base é importante, sem sombra de dúvidas. A base é importante, só que ela é meio que uma coisa obrigatória, você tem que ter. Né? Esses dias eu ouvi um colega meu que falou uma coisa interessante, ele disse assim, ser bom deixou de ser um diferencial. Concurso de procuradoria realmente é isso. Ser bom deixou de ser diferencial. Ser bom é obrigação agora. Então a base meio que você tem que ter, porque essa base é o que vai corresponder aos 55, 60 pontos. Ela não vai ser suficiente mais para alcançar o corte, mas ela vai ser importante, tá? Então você vai precisar meio que manter a sua base durante o processo de preparação até outubro. Como é que eu mantenho a base? Revisando. Não dá para você estudar todo o conteúdo do zero, como você estudou, por exemplo, no extensivo, como você estudou durante a formação de base, pegando o PDF de 80, 100, 200, 300 páginas e lendo tudo de novo. Não dá. Você já tem a formação de base. Nem precisa fazer isso. Então você não vai reestudar tudo. O que você vai fazer? Você vai revisar. Revisar para manter o estudo de base. Revisar tópicos específicos. Então você vai revisar direitos fundamentais, vai revisar licitações e contratos, vai revisar improbidade, revisar. Marcílio, mas eu sinto que eu preciso de um pouquinho mais naquela matéria, tá? Você pode fazer reforço dessa matéria, ou você pode fazer direcionamento da matéria, que é com o restante que eu vou dizer agora. Então, a base vai ser correspondente a um percentual da sua prova, como regra, cerca de 50%, 60% da prova. De onde vem o restante hoje em uma prova de procuradoria, tá? Normalmente, hoje, tem uma grande expressão jurisprudência. Quem fez aí PGM Campinas? Quem fez PGM Campinas viu o que eu falei. Galera que fez PGM Campinas, a grande maioria se assustou com a prova. A grande maioria se assustou com a prova. Ah, é VUNESP, lei seca, né? Vou fazer lei seca. Não, peguei aqui. Teve um aluno que entrou em contato com o Marcílio. Dá para passar só fazendo essa mentoria aqui de lei seca? Eu disse, gente, isso não é concurso de tribunal. Procuradoria não é concurso de tribunal. Lei seca é importante, mas é uma relevância que é obrigatória. Saber mais ou menos a lei seca vem do estudo de base, sabe? Então, não vai ser um diferencial. Eu falei na prova da PGM de Campinas, a prova da VUNESP vai vir com grande carga de jurisprudência. Dito e feito, cerca de 40 questões de jurisprudência. Volume de jurisprudência hoje é um grande diferencial em concurso de procuradoria. Recorte temporal de 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, informativo. Sem sombra de dúvidas, um recorte temporal mínimo dos últimos 5 anos, acrescido de jurisprudência direcionada dos anos anteriores. Você, como assim, Marcelo? Tem um julgado da PGE do Mato Grosso 2019,
tem um julgado da PGE do Mato Grosso 2015, você vai agregar isso, mas isso nos nossos encontros, nas mentorias, a gente vai ter vários encontros aqui para falar sobre diversos assuntos. Então, assim, volume de jurisprudência é o primeiro ponto. Na minha visão, incluindo todo dia leitura de jurisprudência separada. Ah, Marcelo, mas o material do curso que eu faço tem jurisprudência. Não é suficiente. Te digo com segurança, não é suficiente nenhum material de PDF em relação ao estudo de jurisprudência. Como regra, são julgados que são correlacionados, mas não é suficiente para um recorte temporal, porque não tem como eles inserirem todos os julgados dos últimos anos em materiais em PDF. Então, eu não iria, né, pensando que o julgado está no material em PDF. Tem que ser um estudo separado, com tempo separado, em que você faz a leitura de 3 coisas. Informativo, tema de repercussão geral e tema de repetitivo do STJ. Tá? Iniciando, eu acho, na minha visão, principalmente se você não tem tanto volume, tanta experiência, iniciando mais com informativo. Começa com informativo, começa fazendo ali com informativo, sabe? Vai fazendo o cumprimento dos informativos, agrega tema de repercussão geral, a gente vai fazer isso. Nessa primeira rodada de meta da mentoria, eu coloquei informativo para a galera, mas a gente vai agregar também tema de repercussão geral, vai agregar também tema de repetitivo do STJ, a ideia é evoluir. E metrificando, tá? Na mentoria eu metrifico isso, até isso eu metrifico. Você vai dizer, como, Marcílio? Eu dou pontuação para cada meta cumprida. Então, por exemplo, quando chega no final da semana, eu tenho a pontuação da semana, quanto você fez de pontuação. E aí eu vou medindo isso com um gráfico para ver a evolução sua até a data da prova, de forma que a gente consiga progredir no nível de estudo até a data da prova. É incrível isso, é muito legal. Né? E aí é tudo controlado nos mínimos detalhes. Então, volume de jurisprudência, sem sombra de dúvidas, até a data da prova. Dá para ir até outubro, sem dúvida, até recorte temporal dos últimos 5 anos. Tá? Eu não tenho medo de dizer que dá para fazer isso e a gente vai fazer. Então, volume de jurisprudência pelas 3 coisas. Um detalhe, quem está estudando muito pelo dizer direito, e eu sei que a grande maioria faz isso, eu não recomendo informativo completo. Os informativos estão muito extensos. Não dá para incluir na sua jornada se você está fazendo isso. Pega lá o informativo hoje do dizer direito, um informativo que está completamente desconexo da realidade de quem está numa fase avançada. Aqueles materiais, eles são muito bons para quem está na fase de adaptação, para quem está na fase de formação de base, para quem está começando. Mas se você está na fase de ritmo ou na fase de sprint final, é um material que tira tempo e não faz você agregar muito conhecimento. Porque é um material que é produzido para todas as carreiras. Procuradoria, defensoria, magistratura. Então você perde muito tempo e não cumpre meta. Hoje, os próprios sites dos tribunais estão muito didáticos. Então, por exemplo, se você pega um informativo hoje direto no site do Supremo, tem a tese e tem a explicação. Acho que não precisa mais do que isso. Tá? E eu vou, inclusive, disponibilizar para vocês depois um robozinho do chat que te ajuda a fazer a leitura dessa jurisprudência de uma maneira mais didática ainda, tá? Bem direta, bem objetiva. Vai ser bem legal. Vou disponibilizar para a galera aí da nossa mentoria do curso de legislação local esse robozinho, tá? Então, gente, volume de jurisprudência. Marcelo, lei seca e legislação local. Lei seca é parte natural do estudo de base. Então, tipo assim, o cara estudou improbidade. Tem lá a Lei 8.429. Estava no estudo de base. Então, você vai revisar o estudo de lei seca. Por isso, não pode ser um estudo muito demorado. Não pode ser um estudo, por exemplo, que vai tomar de você 2 horas, 1h30, 3 horas. Não. Estudo de lei seca, como regra, por dia tem que durar mais ou menos de 30 minutos a 1 hora. Porque você já tem uma base e o que você faz ao ler a lei seca é meio que revisar e consolidar aquele conhecimento da lei específica que você está lendo. Agora, a lei local demanda um pouquinho mais. Já perceberam isso? Vocês concordam comigo? Tipo assim, ler lei local demora mais do que ler uma lei seca que você, né, por exemplo, já tem uma noção. Tipo, ler Lei 8.429, lei de improbidade, tipo, você vai passando, porque você já viu mais ou menos alguma coisa no PDF. Agora, pegar uma lei, sei lá, do estado tal, para ler, meu amigo, não é fácil. Principalmente se essa lei não tivesse sistematizada, explicada. Então, o estudo de lei local, como regra, ele tende a ser, às vezes, um pouquinho mais truncado, principalmente no começo. Então, ele dura ali 1 hora, 1h30. Eu ainda não incluí para a galera da mentoria, né? Mas a gente vai incluir a partir da próxima semana já o início desse estudo da legislação local. Tá? É uma coisa importantíssima e dura um pouquinho mais. Eu não recomendo que você, por exemplo, tenha como uma meta idêntica, lei seca e lei local.
O interessante é que ele seja um complemento da revisão do dia. Então, você fez ali a revisão do PDF, vai para a lei seca, faz uma revisão também da lei seca. Separa volume de jurisprudência, vai ler jurisprudência e deixa normalmente ali um tempinho para fazer a leitura de lei local, tá? Tudo separadamente, com objetivos diferentes. O estudo de base é revisão, o estudo de lei seca é revisão, jurisprudência é volume, lei local, aprendizado. Resolução de questão, aprendizado também, tá? São objetivos diferentes. Na resolução de questão, você vai entender que a questão do dia é fonte de aprendizado e não de teste. Isso é muito importante. Saber diferenciar a resolução de questão de simulado com métricas reais é fundamental. Na resolução de questão do dia, o que você faz é aprender. Então, não se preocupe com performance, né? Ontem, uma aluna me mandou uma mensagem aqui, professor do céu, eu estou preocupada porque eu fiz aqui no que concursos 50 questões de direito processual civil, eu fui muito mal. Aí eu disse, calma, a questão do dia não é algo que me importa muito, porque aí você está fazendo a questão do dia para aprender. É uma forma de consolidar o conhecimento do que você já viu no estudo de base, na jurisprudência, na lei seca. Onde é que eu metrifico? Não é na resolução de questão do dia, é no simulado completo. Por isso a resolução de questão tem que ser diária, mínimo de 10, 15, 20, você estipula ali. A resolução de questão tem que ser diária e da matéria do dia. Mas o simulado, aí tem que ser completo no formato da prova. É lá que você vai medir. Se no dia que você fez questão de processo civil você foi mal, mas no simulado você foi bem, isso aqui importa. O dado sem viés, o dado concreto e objetivo para análise é o dado ali do simulado completo. Tá? Por isso que tem que ter os dois. Tem que ter a resolução de questões, você faz a questão no dia para aprender, e a realização do simulado com métricas reais para identificar ali a sua performance. A pessoa pode perguntar, pô, Marcília, beleza, mas e esses simulados, como é que eu faço? Eu vou comprar simulado? Não, cara, você vai fazer provas anteriores de procuradoria. Pega a prova, se você não fez, tem PGM Campinas, PGE do Piauí, PGE do Paraná, PGE Goiás, PGE São Paulo, PGM de São Paulo, PGE do Paraná, ou melhor, do Pará, PGE de Sergipe, PGE, tem muita prova de procuradoria que foi aplicada nos últimos 4 anos. Eu faria essas provas. Se você tem um cursinho que tem ali uma prova, um simulado, faz também. Mas, como regra, o que eu venho observando é que os simulados, PGM de Jaboatão, perfeito, Felipe comentou aqui que também foi FCC, mas uma percepção minha, vocês podem comentar, digam para mim se é verdade ou não, mas uma percepção minha é que os simulados dos cursos têm sido um pouco mais fácil do que as provas. O que eu vejo, principalmente quando eu converso com os mentorandos, é que, tipo assim, quando o cara faz o simulado do curso X, independentemente do curso, não vou dizer nomes aqui, mas quando ele faz o curso, normalmente ele pontua um pouco mais do que quando ele faz uma prova completa em casa. Por isso eu peço muito para o aluno, pelo menos, alternar, sabe? E fazer provas completas, porque eu sinto um pouco ainda disso. A metrificação dos simulados autorais de cursos, como regra, é um pouco enviesada, porque o curso acaba cobrando muitas coisas ali que foram dadas no curso, tem uma certa tendência, que não é nem de má intenção, mas é porque é um viés mesmo. Se eu dei aula sobre um tema, como regra, eu tendo a cobrar algo sobre o tema, sabe? E assim por diante. Então, por isso, a realização de uma prova completa para fins de metrificação é um dado mais interessante, às vezes, do que de um simulado. E a rotatividade disso, para mim, é o seguinte. Rotatividade, né, dessas provas completas. No pré-edital, a cada 2 semanas. No pós-edital, a cada semana. Pô, Marcília, é muita coisa. Mas é fundamental. No pré-edital, a cada 2 semanas. No pós, a cada semana. Como o edital vai sair a qualquer momento, se preparem. E eu sugiro se preparar para fazer prova quase todo final de semana para conseguir pontuar bem. Tá, gente? A gente tem aí, de fato, uma grande necessidade de que você metrifique a performance para entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Se você estuda de maneira aleatória, fazendo simplesmente leitura de PDF, você nunca vai saber se você está melhorando. Aí vem o emocional. Ai, Marcília, eu sinto que eu não estou preparado, eu sinto que eu não estou desenvolvendo, eu sinto... Quando o cara começa a falar isso, eu digo, beleza, é importante o seu emocional, é importante o que você sente. Mas vamos analisar do ponto de vista concreto. Faz sentido isso que você está sentindo? Analisando números e dados? Essa é a pergunta. Entende? E é isso que eu quero e que eu espero, né, de todos vocês durante essa preparação para a prova da PGE
do Mato Grosso. Faz sentido, gente, isso que eu conversei com vocês? Tem 1 hora que eu estou falando aqui sem parar. Ai, meu Deus do céu, agora que eu percebi. Faz sentido essa análise, essa conversa que a gente está fazendo? Eu acho que é muito importante sempre, né, um feedback de todos vocês. O que eu sei é que, cara, tem tanta história incrível de gente normal, sabe, assim, que eu gosto de ouvir. Eu falo gente normal, porque às vezes a gente idealiza uma galera que estuda para concurso público como se fosse de outro mundo, né? O cara estuda não sei quantas horas, faz não sei o quê, e tal. Aí a gente fica pensando, passa se for assim. E aí quando a gente vê, na realidade, quando a gente vê mais concreto, sabe? São pessoas normais que passam nesses concursos, só que eles fazem coisas extraordinárias. Tem uma frase que eu sempre digo, que é assim, concurso público não é feito para pessoas extraordinárias. Concurso público é feito para pessoas ordinárias, que fazem coisas extraordinárias. São pessoas normais, pô. Dá exemplo, tá lá no meu canal do YouTube, né? Caio passou no concurso da PGE do Paraná, 2 filhos trabalhando, conseguiu. Gabriel Terre, 2 filhos também trabalhando, conseguiu. Né? Tivemos aí, desde gente com a idade mais avançada até gente muito nova. Fiz uma entrevista com um outro mentorando que foi aprovado aos 23 anos, no 8º período da faculdade, né? Na PGE Goiás, a Marcela pagou tudo para tentar o concurso da PGE Goiás, né? Então, assim, gente, é muito incrível perceber que se você leva a sério as coisas, e quando eu falo levar a sério, não é que você esteja sem levar a sério, mas levar a sério do ponto de vista profissional mesmo, sabe? Então, metrificar, colocar dados, organizar, a coisa vai funcionar. Agora, é porque muitas vezes a gente realmente nem conhece, nem sabe que existe isso, né? E a gente passa muito tempo errando. Então, não erre demais. Peça ajuda, sabe? Na medida do possível, a gente vai ajudando e vai trabalhando aí para conseguir bons resultados. Ok, meus queridos? Show de bola. Eu acho que por hoje é isso. Eu não vou me estender muito mais aqui. A gente tem vários outros encontros, né? As mentorias estão começando agora para a PGE do Mato Grosso. A gente está desenvolvendo um trabalho aí muito firme. Tem o curso de legislação local que também está começando. Eu estou aqui na agulha para poder comentar o edital assim que sair. Assim que sair, a gente vai entrar ao vivo. Dá tempo sim, Felipe. Qualquer coisa, você manda uma mensagem lá no WhatsApp, te mando o link, tá? Assim que sair o edital, eu vou entrar ao vivo na mesma hora e a gente vai já começar ali a direcionar para o edital especificamente, né? Nesse momento, a gente consegue fazer um direcionamento muito bem feito já, mas com o edital, eu não espero 24 horas, 48 horas ou uma semana para começar, não. A gente começa no mesmo dia. No mesmo dia, eu já começo a fazer trabalhos específicos, né, para o edital, conversando, alinhando, e esse é o objetivo. Eu acho que esse segundo semestre vai ser todo dedicado à PGE do Mato Grosso e PGE do Tocantins, né, que são os 2 grandes concursos aí desse semestre. Essa é a expectativa. Ok, meus queridos? Agradeço a todos aí a presença, né? Legal demais ter a companhia de vocês, cerca de 50 pessoas no ao vivo. Espero que vocês acompanhem, seja lá no grupo do WhatsApp, no grupo VIP, seja aí por meio dos outros canais, também no canal do YouTube. A gente vai ter várias lives e outros conteúdos, tá bom, galera? Uma boa noite a todos, um forte abraço e até a próxima. Até mais.